as duas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à Semana de Letras 2024 da PUC-PR. Este ano, nossa jornada será especial, com o tema Entre Linhas e Letras, 60 anos do golpe militar e os seus impactos na educação e na academia, em homenagem a Cassandra Rios. Vamos juntos, entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Boa noite a todos e todas aqui presentes e ao pessoal que está em casa. Boa noite, Vitória, tudo bem? Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Tudo bem? Me chamo Emi, estou no 6º período de Letras, também integro o Centro Acadêmico de Letras, Conceição Evaristo. É um prazer estar aqui com você hoje, Vitória. Queria começar agradecendo o aceite do seu convite. Quem indicou a Vitória para a gente foi a Lívia Piccolo, do Antropofágica. Te indicou assim, meu Deus, eu preciso indicar a Vitória, porque é exatamente isso que ela pesquisa, e acho que vai ser muito legal, e de fato. Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o porquê falar de Cassandra Rios, né? Censura, erotismo e profanação. Cassandra Rios é quem a gente optou por homenagear, né, esse ano na nossa Semana de Letras. Para iniciar, eu gostaria de apresentar formalmente a Vitória Rebelo, a nossa convidada. A Vitória, ela é mestranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, ela é bolsista da CAPES, e pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, lá na PUC do Rio. Ela é pesquisadora associada aos grupos de pesquisa Literatura no século XXI, Desafios Atuais da Ficção Brasileira, no curso de Letras, e Práticas do Contra-Arquivo em Comunicação, ambos na PUC do Rio. Os seus interesses de pesquisa incluem literatura latino-americana, autoritarismo, memória, trauma e realismos. Então, esse é o currículo da Vitória, seja bem-vinda mais uma vez. Acredito que para a gente começar, Vitória, você poderia falar para a gente quem é essa figura, quem é Cassandra Rios? Quem é essa grande homenageada aqui da nossa Semana de Letras 2024? Bom, Emily, muito obrigada pela apresentação, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, agradeço também a Sabrina Machado, todos vocês, porque vocês foram muito solícitos e eu gostaria de parabenizar vocês mesmo, porque a gente está num ano muito importante nessa efeméride dos 60 anos do golpe militar no Brasil. E, enfim, realmente eu sou pesquisadora da literatura contemporânea que versa a respeito do período da ditadura militar brasileira. Me interessa principalmente entender o que a gente faz hoje com as imagens desse passado da ditadura. Mas, dentro dessa pesquisa, a Cassandra foi uma figura que me fisgou muito. Quer dizer, nem estava no meu escopo inicial de literatura de 2000 para cá, mas a Cassandra, ela tem algo de tão importante, de tão atual, que eu fui fisgada e acabei, de fato, escrevendo, pesquisando sobre ela, e, enfim. E aí, então, o nosso título de hoje, o título da minha fala, é Por que falar da Cassandra Rios, né? Como você me perguntou, quem é essa figura? Quem é essa mulher, essa escritora que é lésbica, foi lésbica, né? Autora de romances eróticos, em plena ditadura. Na verdade, a sua carreira como escritora começa muito antes, né, em 1948, mas a gente vai tratar aqui mais dessa interface com o período da ditadura, e que foi uma das mais censuradas da nossa história. Só isso
Só essa pequena apresentação já valeria a pena falar sobre ela, mas eu também aproveito para lembrar aqui que a gente está num período, a gente acaba de sair de um período histórico de 10 anos em que a gente elegeu uma presidenta mulher, né? E eu tenho certeza que todo mundo se lembra aqui das imagens, memes, piadas que circularam, ridicularizando ela pelo fato mesmo de ser mulher e ocupar o cargo mais importante do executivo no país. Depois vimos um processo golpista de impeachment, a consequente eleição de um militar reformado, que rendeu homenagens ao torturador dela, o único torturador condenado pelos crimes que cometeu durante a ditadura. Então, esse arco, quer dizer, eu faço esse arco preliminarmente porque eu acho que é difícil ignorar esse contexto histórico que a gente está para entender a importância de falar sobre a Cassandra. Bem, vamos lá. Então, onde a Cassandra entra nisso tudo? A Cassandra, né, era o pseudônimo de Odete Pérez Rios, né? E ela foi, assim, o carro-chefe da censura literária do Brasil da segunda metade do século XX. Ela era, ao mesmo tempo, a autora mais vendida e a mais proibida. Quer dizer, ela era a única autora da época, mulher, que rivalizava em termos de exemplares vendidos com nomes como o Jorge Amado e o José Mauro Vasconcelos. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente nos slides, mas isso já é um feito impressionante. Ela foi uma das mais silenciadas publicamente, tanto na imprensa como pela crítica literária, e mesmo assim os números de venda são impressionantes. Então, se você puder passar para o próximo slide. Isso. Então, a Cassandra, aqui nessa apresentação para vocês hoje, eu pensei em passar por alguns recortes de jornal. Como ela era muito censurada no âmbito da literatura, ela também era muito censurada no âmbito da imprensa. A imprensa tinha medo, tinha receio de falar sobre ela, de publicar sobre ela, de mencionar o nome dela. Então, são poucas as menções, o que me permitiu fazer uma ronda geral. Eu peguei 5 jornais ao longo de 3 décadas e analisei as ocorrências do nome da Cassandra para entender de que maneira essa mídia tratava essa escritora, para chegar mais perto de uma compreensão acerca da recepção da obra dela, né? Então, aqui eu trago uma manchete de 1963 do Correio da Manhã, imprópria para menores e maiores de qualquer idade, que eu acho que é uma manchete que ficou icônica quando se fala da Cassandra, e pode ser bom para a gente começar. Então, vamos lá. Um aspecto interessante sobre ela é o seguinte: dentro desse cenário todo, ela lutou muito para que a sua obra fosse editada, publicada, distribuída, né? Mas teve uma coisa pela qual ela nunca precisou batalhar, que foi um público leitor. Se você puder passar para o próximo slide. Aqui a gente tem um trecho da reportagem do Gasparino da Mata, de 1967. Eu vou ler. É claro que há livros que não vendem mesmo, de jeito nenhum. É um mistério. Livros premiados, comentados, estudados, traduzidos até, ficam lamentavelmente amarelando nas livrarias e nos depósitos. Outros, pelos quais ninguém se interessa, ou quando se interessa é para meter a lenha, esgotam silenciosamente 2, 3, 4 edições. Um exemplo, Cassandra Rios, que sozinha vende mais do que todas as escritoras brasileiras juntas. Somente agora, com Muros Altos, a crítica despertou para ela, inclusive com um artigo entusiástico de Lago Burnett. Há autores que têm caveira de burro enterradas nas suas obras. Para esses, nem ministro. Então, assim, realmente era muito impressionante a capacidade da Cassandra de continuar cativando esse público leitor sem poder ser noticiada nos jornais. Se você puder também passar para o próximo slide. Aqui tem uma coisa curiosa, que na época existia um serviço
interessante, que era como se fosse um aluguel de livros. Eles prometiam transformar você num rato de biblioteca sem sair de casa, e geralmente esse tipo de aluguel era noticiado em jornais que circulavam mais por uma intelectualidade, digamos assim, que seria o público-alvo do serviço. E aqui a gente vê, Leitor Amigo, foi publicado no Pasquim. Leitor Amigo, por R$10.000 por mês, você pode receber em casa o livro que quiser, quantos quiser. Jorge Amado, Hemingway, Cassandra Rios, Monteiro Lobato, Helena Sandirardi. Torne-se um rato de biblioteca sem sair de casa por R$10. E ali do lado um anúncio em que ela está ali com o Érico Veríssimo, Arthur Haley. Então, de alguma maneira, a Cassandra ela estava sempre disputando o seu lugar na opinião pública. Alguns, principalmente no Pasquim, que foi um jornal conhecido, principalmente pela figura, através da figura do Ivan Lessa, conhecido por dar maior espaço, foi o único jornal em que ela teve algum espaço. Esses jornais colocavam ela, associavam ela a escritores considerados do cânone, quer dizer, ninguém coloca em dúvida a qualidade literária ou quão consagrados são Jorge Amado, Hemingway, por exemplo. E naquela época o Pasquim estava ali encantando, né, que a Cassandra Rios ficasse também ao lado desses grandes autores. Mas, mesmo assim, é importante dizer que a crítica silenciava. Existia essa disputa, mas a crítica silenciava. E aqui eu trouxe um recorte que eu acho curiosíssimo, que é o seguinte, a popularidade dela era tanta que ela era a autora mais procurada até entre os coronéis na biblioteca do Clube Militar. Então, essa é uma nota do Correio da Manhã, do dia 6 de maio de 1960, e essa nota aponta o livro dela, A Lua Escondida, como o terceiro livro mais alugado do mês, logo depois de Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, e Lolita, do Nabokov. E os três compartilham desse caráter erótico, né? E quem encabeça a lista de leitores mais assíduos é um coronel. A gente tem até o nome do coronel nesse trecho, nesse recorte. E eu separei um aqui para vocês, mas isso acontece repetidamente. Quase todos os relatórios de leitura do Clube Militar trazem o nome da Cassandra e de outros autores de literatura erótica. E o que isso fala para mim, o que isso me diz, né? A gente sabe que a censura da época, apesar de a gente estar falando da ditadura militar, a censura da época, principalmente em relação aos livros, não dizia respeito a posicionamento ideológico. Até porque a Cassandra não era militante de esquerda, pelo contrário, em várias obras a gente consegue ver trechos moralistas, a gente vê declarações problemáticas na imprensa, perguntam a ela, por exemplo, Cassandra, o que você acharia, por acaso, se nós permitíssemos o casamento entre homossexuais? E a Cassandra responde, seria engraçado. Quer dizer, ela beira ali a despolitização em alguns momentos e em outros ela chega a se alinhar mais, até mesmo à repressão. Ela era amiga de coronéis, ela deu uma declaração também de que ela acha que a censura tem o seu valor, que a censura tinha sua importância, que ela entendia moralmente, ainda que tenha sido a escritora mais atingida pela censura. Foram 36 dos seus livros censurados. Durante a vida, ela escreveu 50, 36 foram censurados. Então, isso mostra para a gente que ela era uma figura muito complexa. Assim como, voltando aqui para esse trecho dos coronéis, assim como essa relação da censura com o erotismo, porque, como eu dizia antes, a censura na época não era ideológica, ela era pautada na moral e nos bons costumes. Estou até me adiantando, porque eu trouxe o primeiro artigo do decreto que oficializou a censura literária no Brasil, e vocês vão ver que ele não menciona questões de utopias comunistas, de esquerda, de subversão, é tudo centrado na questão da moral e dos bons costumes. Isso ajuda a gente a entender também que a censura revela traços culturais do Brasil que vão para muito além de um marco, né, de 64 a 85. Por mais que esse marco traga uma sistematização muito maior,
essa é uma cultura que já existe, tanto que ela, tendo começado a publicar ali no final dos anos 40, já enfrentava questões com a censura das autoridades, porque justamente sempre ofendeu a moral e os bons costumes, porque era uma mulher lésbica, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, se puder passar para o próximo. Aqui são os 3 livros, né, que eu separei as capas dos 3 livros mais alugados pelos coronéis do Clube Militar. Pode passar também. E aí, eu queria chegar aqui até... pessoal, eu estou emendando, posso continuar? Então, eu queria chegar aqui fazer um brevíssimo panorama da censura literária no Brasil durante a ditadura. Eu coloquei a literatura, essa flor no asfalto da repressão. Pode passar, por favor. Quando a gente pensa em modos de resistência à ditadura, em geral, a gente pensa em atividades combativas, táticas, passeatas públicas, reuniões privadas, guerrilhas urbanas, trabalho de base no campo. E no meio da cultura, quando a gente lembra de maneira muito viva de Elis, de Vandré, de Alegria, Alegria, de Um Domingo no Parque. Eu coloquei essa foto do festival Record, icônico, né, em 67. Enfim, e a gente lembra também do Chico Buarque, do Julinho da Adelaide, o pseudônimo que ele usou para escapar da censura, e são todos fatos culturais importantíssimos para a nossa cultura, mas as chances de pensarmos em livros enquanto produções de resistência são bem menores, né? Os livros são manifestações silenciosas. Às vezes, a sua importância na luta política pode ser subestimada. E isso acontece... Pessoal, peço licença, tem um segundinho para eu tomar uma água aqui? Já volto. Pode ir rapidinho, ou fique tranquilo. Volta rápido. Estamos de volta, rapidamente. Fique tranquilo, se precisar de novo. Obrigada, acabou a minha água aqui. Bom, então, como eu dizia, as chances de a gente pensar nos livros enquanto produção de resistência são menores, né? Até porque a própria repressão negligenciou um pouco esse controle do conteúdo produzido pelo mercado editorial durante boa parte da ditadura, né? Apesar de que a Cassandra não. A censura sempre teve os olhos bem abertos para ela, né? Mas, enfim, a gente tinha, então, esse cenário em que partidos, sindicatos, movimentos organizados estavam sendo fechados. Os livros emergiram, então, como uma via possível de participação social e política. Quem fala isso é Flammarion Maués. A literatura, diferente da TV ou do cinema, passava um pouco por baixo do radar. Então, a prova disso, pode passar para o próximo, são os livros mais vendidos de 68. Você vê que, em pleno 68, que marca um agravamento, né, da repressão, apesar de que, é importante notar que antes não se tratava de um regime brando, jamais se tratou, mas 68 não dá para negar que é um marco. Os livros mais vendidos incluíam um clássico do pensamento nacional da esquerda, que é um projeto para o Brasil, do Celso Furtado, literatura erótica, né, Kama Sutra, Filosofia na Alcova, do Marquês de Sade, enfim, e livros como esse, ou seja, dava para ver que a censura estava deixando passar
ali os livros que ela supostamente gostaria de controlar. Pode passar para o próximo. Supostamente não, que ela gostaria. Assim, dizer isso de maneira alguma é diminuir a importância da atividade censória que ocorreu no Brasil, porque houve casos muito emblemáticos, inclusive o Inácio de Loyola Brandão, que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, teve um dos casos mais notórios de censura, que foi a censura ao seu livro Zero. Mas ele mesmo, né, em entrevistas, reconheceu que essa era realmente, esse era um dado da época. A literatura era uma maneira ali de atuar socialmente, de protestar silenciosamente, que dava um pouco mais de margem de manobra. E o Loyola Brandão elenca aí alguns motivos, né, pelos quais ele considera que isso acontecia. Então, altos índices de analfabetismo, baixos índices de leitura, pequenas tiragens das edições e a certeza de que nenhum livro coloca armas nas mãos de ninguém. Quer dizer, não se considerava que a literatura podia ser usada como uma forma de luta social. Mas Cassandra, a gente vê que não está incluída. Quer dizer, a Cassandra, desde sempre, chamou muita atenção. Os livros dela, sim, apesar de não terem conteúdo político e ideológico, os livros dela sempre despertaram muita desconfiança das autoridades e da censura. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente pega os arquivos oficiais do governo para entender de onde vinha essa dificuldade, né, de fazer a censura dos livros, a dificuldade, a gente vê que ela era muito mais logística. Aqui, um detetive do DOPS escreve uma carta em que ele diz: apesar dos esforços, torna-se difícil uma mais completa e minuciosa informação para um assunto tão complexo, pois para determinar-se quais livros que estariam sendo instrumentos de perversão moral, seria preciso conhecer-se não apenas as ilustrações das capas, e sim o conteúdo desses livros, através da leitura e análise de cada um deles. Então, o que a gente vê aqui é que a dificuldade ia muito para além da logística, era uma dificuldade do tempo. O tempo da leitura é incompatível com o tempo da burocracia e a capacidade mesmo de compreensão e interpretação dos censores. Era uma atividade que não poderia ser feita de qualquer maneira, senão levaria a erros, deixariam-se escapar livros com conteúdo político muito importante, porque teriam sido formulados de uma maneira inteligente. É preciso ser capaz de entender o subtexto para censurar livros. E essa incompetência por parte da censura que aconteceu no Brasil aos livros nesse período rendeu alguns episódios curiosos, como, por exemplo, a Iramaia Benjamin, que é mãe do Cid Benjamin, que foi o mais jovem preso político do Brasil, conseguiu entrar no presídio, levar para ele um exemplar de uma crítica à filosofia marxista, porque as autoridades entenderam que a crítica ali significaria uma avaliação pejorativa, né? Mas, na verdade, o filho estava lá na prisão, lendo e estudando mais Marx. E, ao mesmo tempo, censuravam romances como A Capital, do Eça de Queiroz. Por quê? Porque o nome se parece muito com a obra de Marx e, ainda por cima, a capa era vermelha. Então, a gente volta aí para a frase do detetive, né? Não, seria preciso conhecer mais do que as ilustrações das capas, mas para eles era difícil fazer isso, felizmente, se é que dá para falar nesses termos, nesse contexto trágico. Pode passar, por favor. Mas é claro que a gente teve muitos casos de censura. Aqui o Zero, que eu mencionei, do Inácio de Loyola Brandão, uma encíclica papal, curiosíssimo, né? E o Casamento, do Nelson Rodrigues, apesar de que esse último, o Superior Tribunal Federal, à época, reverteu, né? Porque alegou que censurar esse livro seria uma ilegalidade máxima. E por que eu destaco isso aqui, para voltar aqui para Cassandra? Por que seria uma ilegalidade máxima? Porque o Nelson Rodrigues era considerado um autor muito benquista, muito consagrado, né? E muitas vezes o Dionísio da Silva fala sobre isso no livro dele sobre a censura no Brasil,
muitas vezes o critério que a população usava para se escandalizar ou não diante de um episódio de censura literária era a qualidade que atribuía àquela obra, né? Então, isso ajuda a entender também por que era tão importante para o Pasquim encampar o nome da Cassandra ali ao lado daqueles grandes autores. Porque se um autor, durante a ditadura, fosse considerado alta literatura, e aqui não endossando esse termo, mas só reproduzindo para ilustrar, se ele fosse considerado alta literatura, as chances de ser censurado eram menores, ou se fosse censurado, tinha uma chance muito maior de mobilização popular. Agora, quem é que iria a público admitir que lê literatura erótica? Lembre, estavam todos lendo, os coronéis do clube militar eram os maiores leitores, mas, ao mesmo tempo, perseguia-se esse tipo de livro. Então, era algo... A Cassandra estava ali nessa situação delicada, e essas associações, né, pode passar para o próximo, por favor. Quando a gente vê que um jornal ou uma personalidade associa, compara a Cassandra com outros autores, essa associação era política, era crucial para o seu desempenho enquanto autora e a disseminação da sua obra. Também, aí eu gostaria de passar agora, falar um pouquinho sobre a questão da literatura erótica. Pode passar. Durante o período da ditadura, nós tivemos 450 livros censurados, mais ou menos. Esse número ele não é totalmente preciso, mas dá uma ideia, uma boa ideia. E 100 desses livros eram pornográficos. Pode passar. E aqui eu trago o artigo, né, o primeiro, no decreto que oficializou a censura literária no Brasil, que não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação. Ressaltando que o caráter político e ideológico fica em segundo plano em relação à questão moral. E a Cassandra, enquanto essa mulher lésbica e, que mais importante, não performava feminilidade, né, que vestia-se com trajes que à época eram considerados trajes de homem, associados à masculinidade, essa mulher apresentava uma ameaça muito grande ao que eles entendiam como essa moral e os bons costumes. Pode passar. E começou um burburinho na sociedade, né, para entender o que é esse fenômeno da literatura pornográfica. E esse aqui é um trechinho de uma reportagem do Segundo Caderno. Nunca foi tão fácil comprar literatura pornográfica, erótica ou eletrizante. Nas bancas, os livros são vendidos com a mesma facilidade com que se vende cebola. Os autores desse tipo de literatura certamente nunca aspiraram uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Entretanto, em termos de público, vendem tanto ou mais que qualquer clássico da literatura séria que se preze. Pode passar. E o curioso é que esse repúdio pela literatura erótica, quer dizer, vem esse fenômeno editorial fantástico, né? Nas bancas de jornais, na rua, nas livrarias, você vê a literatura erótica com cada vez mais força. Mas isso gerou um repúdio não só da parte da repressão dos militares, mas também da intelectualidade. A gente vê aqui o Rui Castro, um grande escritor que está em atividade até hoje, prolífico, enfim, muito respeitado. Ele escreve essa coluna para o Pasquim, né, da literatura de ficção à literatura de fricção. E nessa coluna ele fala, assim, pejorativamente da literatura erótica, mas com um detalhe: ele salva, né, dessa pira em que ele joga todas essas bruxas autoras de literatura que ele chama de anti-intelectual e mais turbativa, e que é uma ofensa aos verdadeiros valores da arte, valores literários. Dessa pira ele salva uma, que é a Cassandra. Então, ela nunca deixa de estar em um lugar de tensão.
Eu acho que por isso que ela é uma figura que segue tão relevante. Ela estava num campo, né, essa literatura erótica, que inundou as livrarias e que gerava comoção e raiva nos militares, nos intelectuais, mas, de alguma maneira, ela estava ali figurando entre Hemingway e Jorge Amado, vendendo e sendo disputada por diversos grupos. Pode passar. Então, eu trouxe essa frase aqui para ilustrar, aliás, o que eu estava dizendo agora há pouco, né, da Monique Wittig, que é: o sujeito designado lésbica não é uma mulher, nem econômica, nem política, nem ideologicamente. E a Cassandra, de fato, ela não era considerada uma mulher, estar na presença da Cassandra era considerado vergonhoso, muitas vezes. Isso é o depoimento que uma atriz dá. Ela fazia muito sucesso, então seus livros foram transformados em filmes, mas as atrizes ficavam com muito receio de dizer: vou estrelar um filme da Cassandra Rios, porque ela tinha essa imagem masculinizada que gerava uma certa repulsa, uma certa vergonha. Pode passar. Então, então é isso. Então, a Cassandra está nesse cenário. Mesmo as vanguardas, né, a intelectualidade tem um certo nível de conservadorismo, e ela entra como um assinte. Mas os entraves para a publicação da obra da Cassandra começam muito antes da exposição ao grande público, né, ou mesmo do início da ditadura. A Odete Rios, né, ela foi a terceira filha de um casal burguês católico, que depois de conceber 2 meninas, tinha depositado nela uma última tentativa heróica de ter um filho homem. Então a tentativa falhou, claro. A Odete não só veio mulher, como uma mulher que gostava de mulheres apenas. Mas nem para a mulheridade ela serviu propriamente, como a gente conversou. Então, ela estava nesse não lugar, né? E estar nesse não lugar não ajudou com a edição dos livros dela, claro, porque ali, final da década de 40, era um cenário desfavorável para a publicação da obra de uma jovem lésbica estreante na literatura. Mas é curioso, porque a censura à circulação dos escritos da Cassandra começou de uma maneira precoce. Ela conta em entrevistas, poucas, né, que ela deu, mas ela conta num perfil que a revista Realidade fez dela, que quando ela era pequena, ela escreveu num papel pequenos rascunhos do que seria o seu primeiro romance e fez circular entre os colegas em sala de aula. Quando esse trecho chegou às mãos da professora, a professora leu o conteúdo dos escritos, a Odete foi premiada com uma suspensão de 3 dias. Então, a gente só fica a imaginar, né, o que teria ali naquele papel, mas, enfim, é um episódio seminal que prefigura um pouco o destino da obra dela, né? Essa disseminação que é dificultosa, que é clandestina, a mobilização do público leitor, né? Os amigos, imagina, que passam e não conseguem parar de ler e passam uns para os outros, até que, por fim, encontra a escandalização, a reprimenda por parte das autoridades competentes, nesse caso a professora. Mas a Cassandra, ela concluiu o primeiro romance dela, que é O Volúpia do Pecado, esse que está na tela, quando ela tinha 16 anos, era menor de idade, né? E com o manuscrito em mãos, ela percorreu a lista telefônica, ligando de editora em editora, de uma das quais, pode passar também, ela ouviu: não interessa, mocinha, só editamos livros sacros. Então você imagina, ela ligava para editoras e era recusada, rejeitada, e a única opção que ela tinha seria bancar a própria publicação. Claro, ela tinha 16 anos, não seria possível, mas a mãe dela tinha recursos financeiros, só tinha um problema. A mãe dela, como eu disse, era burguesa católica, e ela se recusava a ler as coisas da filha. Então, nessa luta interna, ela decide fazer um acordo com a Cassandra, concorda em financiar a publicação sob uma condição de que ela jamais lesse a obra, né? Mas ela não esperava, provavelmente, que esse livro invadisse as livrarias. Mesmo sem divulgação, em pouco tempo o livro alcançou
a marca dos 2.000 exemplares vendidos. Eu trabalhei no mercado editorial por alguns anos, por 5 anos, e a gente vê que 2.000 é um número que se espera de grandes autores da literatura. É uma tiragem excelente para um livro de estreia de um autor já consagrado da literatura. Desculpa, um livro de estreia não, um livro de um autor já consagrado. Então, imagina um livro de estreia. É um número impressionante mesmo. Mas, apesar desse sucesso comercial, os críticos a quem ela enviava o livro não publicaram nada, nenhuma linha. E, pior do que desprezada, ela foi julgada abaixo da crítica, nas próprias palavras dela. O primeiro que escreveu uma linha sequer sobre o romance foi o Fausto Cunha. Pode passar, por favor. Não, tá certo. Que ele escreveu: Volúpia do Pecado, de Cassandra Rios, foi, desde a primeira edição, ignorado pela crítica e pelos noticiaristas, subliteratura que era. Penso que em todo este país, somente eu teria coragem de arriscar a minha reputação de crítico sério, afirmando que é um bom romance, bem escrito e bem urdido. E o que é mais impressionante é que, pode passar para o próximo, a Cassandra, ela passa décadas, quase assim, muitos anos, sumida das publicações dos jornais. Então, depois dessa nota do Fausto Cunha, em 48, ela fica até 58 sem uma palavra ter sido dita a respeito dela nos jornais. Mas, incrivelmente, do anonimato, ela vai para as listas de best-seller. Então, no ano seguinte a esse ato de 10 anos de silêncio, né, o Gama e a Gazela aparece como o livro nacional mais vendido nas livrarias Guigione e do Povo. Pode passar. E depois, no ano seguinte, as Vedetes aparecem em 6º lugar nessa mesma lista de best-sellers. E essas notinhas que anunciavam o sucesso de vendas da Cassandra se seguem ano a ano, assim, discretas nos cantos dos jornais, mas essas sim incontáveis. Pode passar. E aí a gente chega ao Eudemônia. Eudemônia foi um livro que foi escrito em 1949, mas ele chama a atenção das autoridades em 1962, que é o momento em que ela sofre o maior processo da história da carreira dela. Ela é condenada a 1 ano de prisão, ela não vai presa porque consegue uma negociação a partir de um advogado da editora, mas 8 dos 10 livros que ela tinha publicado até então são proibidos por ultraje ao pudor, né? E ela é condenada por fazer ou distribuir escritos obscenos. Então, a partir desse momento, a vida, a trajetória dela, editorialmente falando, que já eram difíceis, se tornam quase impossíveis, porque nenhum editor, que editor que vai querer se arriscar a publicar uma obra de uma autora que pode ser recolhida, pode ser proibida, de repente isso vai ter consequências para a própria editora. Então, a Cassandra se tornou, nesse momento, editora dos seus próprios livros. Pode passar, por favor. E aí, mais uma vez, de 62 a 70, agora sim, entrando no período da ditadura militar, silêncio completo, silêncio nos jornais, silêncio da crítica. Não se publica uma palavra sobre Cassandra Rios. E nos anos 70, ela atinge o marco de 1 milhão de cópias vendidas. Como pode? Como pode essa autora ser um fenômeno por baixo dos panos, né? Sem divulgação, sem crítica? Ela atinge números muito impressionantes. E é nos anos 70 também que ela atinge essa marca infame, triste, dos 36 livros censurados. Dos 50 que ela publicaria até o final da sua vida. Pode passar. Aqui é uma notinha da editora Record, que publicou a 3ª edição de A Serpente e a Flor, que escreve assim sobre ela. Considerada uma escritora anti-tabu, sem entraves nem hipocrisias, Cassandra Rios vê suas obras reeditadas e vendendo bem como há anos passados. Seu tema é o de sempre, sexo. E, aliás, a Cassandra discordaria muito dessa afirmação. A Cassandra chega a dizer: os meus livros são quase um catolicismo.
Meus livros não são sobre sexo, meus livros não são livros eróticos, são livros que se resumem ao amor, tudo converge para o amor. Então, essa era a visão que ela tinha a respeito da própria obra. Pode passar, por favor. E aqui eu separei uma notinha curiosa, eu sei que a gente está chegando ao final, né? Acho que sim. Mas uma notinha curiosa, eu sei que todo mundo já brincou daquela... todo mundo já fez aquela brincadeira. Se você fosse para uma ilha deserta, quais livros você escolheria, né? Escolha 1, 2, 3, 4, 5 livros. Mas aqui o Flávio Macedo Soares propôs o jogo inverso. Se você estivesse uma ilha deserta, que livros você aproveitaria para jogar ao mar, né, e perder de vista para sempre? E a Cassandra Rios aparece aqui em 6º lugar com o Tara, né? Então, se a crítica silenciava nos elogios, alguns críticos gostavam de publicar esse tipo de afronta, de brincadeirinha. Isso era totalmente disseminado e aprovado. Pode passar. Aqui mais um curiosíssimo. Como se fosse, vamos lá, um aplicativo de relacionamentos, mas classificados, né? Versão classificados de jornal. A pessoa escreve: sou alto, loiro, olhos azuis, pele bronzeada por boa viagem. Signo, leão. Profissão, médico. Divertimentos, passear, cinema, TV, namorar, um pouco. Ler o Pasquim, Jornal do Comércio, Veja, Opinião, Cassandra Rios, Hermann Hesse. Desejo corresponder-me com pessoas de ambos os sexos a fim de iniciar proveitosa amizade. Meu endereço, Rua Nova, 352, Recife, Pernambuco. Enfim, acho que esse trecho, me digam se a gente estivesse encaminhando para o final, mas esse trecho acho que ilustra um pouco a maneira como a Cassandra era querida, a maneira como ela era, aqui, mais importante de tudo, associada ao Hermann Hesse, em uma tentativa, né, dessa pessoa de se promover, quer dizer, de seduzir. Então a Cassandra também podia ser um atributo. Eu leio Cassandra Rios, isso também podia ser algo atraente, digamos assim. Como é que estamos por aí de tempo? Estamos realmente quase chegando ao fim, infelizmente, porque está muito bom para ouvir. Acho que a galera está bem instigada, assim. Mas, assim, a gente vai até umas 7h10, pode ser? Aí a gente conversa, pode abrir para dúvidas, né, para comentários. O que você acha? Você quer continuar com seus slides? Acho ótimo, podemos fazer assim, podemos continuar com os slides que já estão acabando e conversar um pouquinho, enfim. Isso. Perfeito. Aqui é uma coluna, acho que das mais engraçadas que eu já vi, do Ricardo Góes. Minha formação intelectual, autores e personagens que me marcaram. Ele faz uma lista muito extensa de autores, e a Cassandra Rios figura ali no meio, né, entre as figuras que influenciaram ele intelectualmente, entre os 13 e os 15. E olha essa lista que fantástica. Os Beatles, os Rolling Stones, os Brazilian Beatles, Roberto Carlos, Vanderleia, Brenda Lee, Oppenheimer, Russell, Hegel, Santo Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles, Sócrates, Zenão de Eleia, Caxias, Santos Dumont, Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Visconde de Calhoun, Rui Barbosa, Henry Miller, Buffalo Bill, Vicente Celestino, Tutankhamon, James Bond, De Gaulle, vou pular, não sei pronunciar, Sennacherib, Assurbanipal, Nabucodonosor, Louis Armstrong, Lenin, Bukharin, Plekov, Mao Tse-tung, Cassandra Rios, Cahiers de Cinema, Mika Waltari. Quer dizer, esse eu confesso que eu trouxe só pelo alívio cômico mesmo, porque eu acho fantástico. Na verdade, reitera aquilo sobre o que a gente conversou, que essas associações, elas são políticas, associações entre grandes pensadores, mas é claro que aqui tem um conteúdo
cômico que isso sobressai para muito além, né, dessa questão que a gente estava discutindo. Pode passar. E aqui, ainda sobre essas associações, né, sai essa nota no Pasquim, Cassandra Rios. Aprenderam outro livro dela. Num país onde quase tudo é cultura entre aspas, Cassandra Rios faz realmente parte da nossa cultura sem aspas. Ninguém reclamou. Mas ai se fosse um D.H. Lawrence, um Henry Miller ou outros supérfluos. Ivan Lessa, aquele que mencionei no início como conhecido por advogar pela importância literária da Cassandra Rios. Pode passar. Aqui a coluna do Fausto Cunha, curiosíssima, em que ele diz, eu vou buscar aqui a citação exata, porque não consigo ler. Vamos lá. Ele diz o seguinte, é preciso... não vou conseguir recuperar aqui, desculpa, gente. Mas ele diz que é preciso muita coragem para falar da Cassandra enquanto crítico, porque isso coloca diretamente em xeque a sua própria reputação. É dele que vem essa ideia. Né? Isso ainda antes do golpe, é bom reparar, em 1963, que reitera um pouco aquilo que a gente discutiu sobre a censura ser muito mais à moral e aos bons costumes. O Renan Quinalha tem um livro fantástico sobre isso, que é a tese de doutorado dele, que se transformou em livro, muito mais do que uma política especificamente ideológica. Pode passar. O boom latino-americano, de novo, do Ivan Lessa, eu acho divertidíssimo. Ele cria fofocas literárias ficcionais. E a Cassandra entra. Então, a Cassandra entra aqui com Vargas Llosa, Garcia Marques, porque justamente partindo desse conflito que os dois tiveram, entra com João Antônio, Haroldo de Campos, Valmir Ayala, Antônio Weiss, e lá embaixo, Cassandra Rios tacou a mão em Gabriel Garcia Marques e disse: isso é pelo que você fez com Patrícia em Barcelona. Pode passar. E aqui eu tinha separado, tinha pensado em falar, por fim, do Eu Sou Uma Lésbica, que é o penúltimo livro da Cassandra. Esse é um livro que é muito curioso, porque ele combina, a gente falou aqui sobre as relações que as pessoas fazem entre Cassandra, Marquês de Sade e Henry Miller. Essa costuma ser a tríade, costumava ser a tríade muito usada para legitimar a Cassandra, já que esses dois são autores de literatura erótica, enfim, até pornográfica, extremamente consagrados. Só um instantinho aqui. Isso. E aqui, de fato, a Cassandra parece se aproximar dessa genealogia de Sade, porque ela coloca em um só livro a história de uma menina, Flávia. A gente conhece a iniciação sexual da Flávia, que é essa personagem que, na realidade, já é adulta e nos conta, nos narra, rememora essas experiências eróticas inaugurais, né? Mas não deixa de ser ali uma criança de 7 anos descobrindo a sua sexualidade, ainda que seja uma adulta lembrando. Isso já seria suficientemente transgressor, digamos. Ela chega a descrever a sensualidade nasce com a vida. Então ela aborda ali esse despertar sexual infantil. Então, mas a isso ela acrescenta temas como lesbianismo, a pedofilia, a podolatria, o fetichismo, e a gente vai chegando mais perto de entender o impacto que esse livro pode ter tido sobre os leitores da época. E uma coisa importante de notar também é que a essa altura ela já estava no final da sua carreira literária. A gente vê que a Cassandra não se rendeu à autocensura, que é uma coisa muito comum, né? Depois de tanto temer, de tanto titubear, pisar em ovos para conseguir escrever suas obras, muitos escritores acabam internalizando aspectos da censura.
né? Às vezes até de forma inconsciente, mas a Cassandra continuou até o final da vida empurrando, tensionando esses limites da moralidade da época, né? Então, e esse livro ele foi publicado em 1980, ele está ali no momento de distensão do regime militar, mas isso não significa que eles tinham mais liberdade para publicação, porque, em realidade, como houve aquele atraso, né, que no início os militares ainda estavam se entendendo bem como é que a gente vai fazer para censurar os livros, a gente vai ter que ler esses livros todos, não tem condição. Essa atividade censória ela vai se intensificando e ficando mais eficiente, digamos assim, e o seu período de auge é entre 75 e 80, justamente. Nessa época, mais de metade dos livros que foram submetidos à análise foram vetados pela repressão. Então, um número inacreditável, mais de 50%. E aí, a título de crítica, esse livro ganhou só uma nota no Diário de Pernambuco. Eu acho que ele está aí no próximo slide, se eu não me engano. Isso. Eu sei que não dá para ler, mas eu vou ler aqui para vocês. Eu Sou uma Lésbica, de Cassandra Rios, é um dos piores momentos da ficção brasileira de todos os tempos. Essa autora, apostada por Jorge Amado como um dos expoentes da nossa literatura, não passa de uma medíocre narradora que tem a faculdade incrível de se repetir a cada livro. E foi isso. Nem mais uma linha foi impressa a respeito da publicação desse livro. Vamos lá. Deixa eu ver se tem um próximo slide, pode passar? Não tem o próximo slide. Tá. A gente consegue abrir para dúvidas, Vitória? Desculpa, sim, né? Não, ótimo, por mim tá ótimo. Primeiro, obrigada, Vitória. Que legal, que legal te ouvir, que prazeroso te ouvir, curioso conhecer, né, essa figura, que eu acho que a gente pode até colocar ela no lugar de fenômeno literário, né, porque a gente entende que o literário depende dessa instância que consagra, e a Cassandra era algo que era consagrada, né, era uma figura consagrada, não tinha editor, mas tinha leitor, né? A mais vendida, mas a mais censurada. É dicotômico, né? E é interessante, é de fato um fenômeno mesmo. E sempre disputando visibilidade com figuras absurdas da literatura, mas ao mesmo tempo ignorada pela crítica. As instâncias não conseguiam, né? Não conseguiram atingir esse objetivo que era maior, né? mais do que político, né? O que você falou, né? Em segundo lugar, esse caráter político, em primeiro lugar, moral, né? E os bons costumes. E é interessante também essa recepção da literatura erótica feminina como algo pornográfico, né? E, enfim, é uma outra discussão aí que aqui também daria para entrar hoje. E, enfim, interessantíssima a sua fala. Enfim, gente, eu vou abrir aqui para perguntas, para quem tiver. Eu já começo com um comentário aqui de uma estudante. Esse ano a nossa semana acadêmica é integrada, então é todo o bloco de educação e humanidades, né? E hoje essa estudante é de química e veio assistir a gente hoje. E ela disse: parabéns pela palestra, Vitória. Eu sou de química e fiquei muito interessada. Sempre bom relembrar as nossas figuras de resistência. Ditadura nunca mais. Que querida. Importantíssimo mesmo. Posso fazer um comentário ao seu comentário, rápido? Claro. Você falou exatamente, ainda tem essa questão, a literatura erótica escrita por mulheres. Um artifício que a Cassandra usou de maneira genial foi adotar vários pseudônimos. Claro, em algum momento ela cansou, ela sabia que se ela colocasse o nome dela ia ser censurado direto. E os pseudônimos que costumavam funcionar eram aqueles masculinos, mas ela fazia uma brincadeira. Todo pseudônimo masculino que ela usava, ela colocava o sobrenome como Rios, mas traduzido para outra língua. Então, Oliver Rivers,
sabe, Steven Storm, que é em alemão, enfim, é uma engenhosidade aí que ela criou e que mostra essa discrepância dentro da literatura erótica da aceitação, né? Homens podem ser da genealogia de Miller e Sade, mulheres, mais chances de serem censuradas aí. E achei interessante até, a gente estava comentando ontem, o quanto as nossas palestras estão se conectando, né? E ontem a gente teve uma conversa muito, muito legal sobre publicação, autoria de mulheres, né, na literatura. E como se encaixou essa dificuldade editorial mesmo, né? A gente está sempre à margem de alguma coisa, né? Então, eu acredito que é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Vou passar aqui para... Boa noite, Vitória. Também me chamo Vitória. Eu estou no 8º período. Estou estudando a Monique Wittig. Estou estudando... O TCC vai ser sobre as guerrilheiras. E gostei muito da tua fala. A Cassandra Rios também é uma figura bem emblemática para mim também. Conhecia sempre associada a uma literatura transgressora, mas também polêmica, né? E, de certa forma, isso me distanciava da figura, mas me gerava muito interesse. E você citou a Monique Wittig, e eu acho não tem como não estabelecer, né, paralelos, porque elas são contemporâneas, ainda que a Cassandra Rios estivesse num contexto de ditadura, e as obras não necessariamente tocam em questões que são políticas ou partidárias. E ela adotava, né, os pseudônimos masculinos, e a Wittig recusava qualquer lógica heterossexual, e, né, era da contracultura, Primavera de 68, então é um período bem similar, mas contextos diferentes. E o que me chama muita atenção das duas autoras é porque a Cassandra Rios, por mais que ela tenha sido a autora né, a primeira autora que bateu 1 milhão de vendas, eu acho, né, e foi a mais censurada, que nem a Emily comentou, ainda assim, não necessariamente é uma autora citada quando a gente está falando de ditadura ou esse contexto. E a Monique Wittig também, ela trouxe questões muito pertinentes, em contraponto a Simone de Beauvoir, e ainda assim não consegue ocupar uma centralidade nesse tipo de discussão. E me parece que essas autoras, apesar da contribuição, que é inegável, elas ficam sempre nesse não lugar. E apesar da sua relevância. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, porque me parece que é muito, né, o tema que você usou, que é da literatura como flor no asfalto, é um não lugar que, apesar de não ser reconhecido, não ocupar o devido lugar, parece que reverbera, né, ecoa. Então, se você puder comentar um pouquinho. Nossa, sim, muito obrigada pelo seu comentário. Vitória, né, minha xará? Exatamente. Na realidade, assim, eu mal tenho resposta para isso. Eu tenho espanto diante, no caso da Cassandra, diante do fato de ela ter sido esse fenômeno sem a divulgação, e no caso da Monique, talvez o contrário, né? Hoje a gente tem tanta informação, mas existe algo aí que impede, que dificulta essa projeção. Mas é um paralelo interessante a se fazer e aprofundar. Eu acho, assim, olhando para Eu Sou Uma Lésbica, por exemplo, e vários outros livros, você consegue encontrar passagens que distanciaria essas duas enormemente. Por exemplo, a Cassandra inclui no Eu Sou Uma Lésbica uma série de associações entre o lesbianismo e o demoníaco, uma personagem que se autoflagela muito, mas de uma maneira que tem um caráter moral, quer dizer, não me parece ser uma crítica, me parece ser uma certa moralidade que está impressa nessa obra e que passa. E tem um momento especificamente muito emblemático, que é o momento em que a personagem, essa menina de 11 anos, encontra num jardim da vizinha dela um salto alto. Essa vizinha era uma amiga da mãe, uma amiga mais velha, por quem ela se apaixona. E ela encontra esse salto alto
e eu já coloco aqui um aviso de que eu vou falar, é um conteúdo sensível, e ela usa esse salto alto para se machucar, para se estimular sexualmente e se machucar, numa espécie de estupro corretivo. Então, assim, existem questões muito pesadas e muito problemáticas que estão presentes na obra da Cassandra. Ainda assim, acho que ela está nesse não lugar e que ela merece ser lida à luz da teoria queer, tem muito a ganhar com muitos aspectos, mas também mantém em mente que ela é uma figura complexa, ambivalente e que vai gerar tensões. Não vai ser uma leitura pacífica para ninguém, eu acho. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Alguma contribuição? Boa noite, Vitória. Eu me chamo Luísa. A minha dúvida, na verdade, é bem rápida, né? Pode estar vindo de um lugar meio ignorante mesmo, né? Você comentou que eles tinham 36 livros que foram censurados, né? Dos 50 que ela publicou. A gente tem acesso a esses livros hoje ou eles continuaram fora desse acervo? Não é de maneira alguma questão de ignorância. Aliás, se a gente tem esse fenômeno literário ali, concomitante ao Jorge Amado, e a gente não sabe onde encontrar os livros, é uma pergunta que surge naturalmente. Onde estão? Eu mesma, tendo trabalhado no mercado editorial, cheguei a fazer conversas, propor para algumas editoras, né, a publicação, o resgate de algum outro livro, mas, de fato, não. Que eu saiba, que eu tenha encontrado, né, não há editoras contemporaneamente publicando Cassandra Rios. Não há interesse, realmente, não parece haver, não parece ter existido esse interesse até agora. Isso é muito curioso. Para encontrar os livros da Cassandra, você precisa acessar plataformas online, né? Algumas pessoas fizeram a gentileza de escanear, ou sebos, né? Mas parece que ela continua numa espécie de clandestinidade, assim, de onde ela nunca saiu. Realmente, hoje a Vitória comentou comigo sobre isso, né? Nossa, teve tanto impacto que até hoje a gente está sem acesso. A gente não tem como encontrar essas publicações, é muito difícil, né? Então, acho que tem aí, né, um objeto de pesquisa valiosíssimo para a gente aqui de letras, para o pessoal da história, né? Então, quão importante, né, quão significativo foi a gente trazer essa figura, né? Homenagear essa figura, trazer inspiração, quão importante foi a sua fala, eu acho muito inspiradora. Fiquei aqui pensando, né? Estou sem tema de TCC ainda, fiquei, nossa, que curioso, que vontade de saber mais, que vontade de pesquisar, de entender, e eu acho que isso foi despertado, né? Foi atingido com muito sucesso, Vitória. Acho que é esse o nosso objetivo com a Semana Acadêmica, né? É trazer essas informações, é um pouquinho, né? Um pouquinho tempo, mas é provocativo mesmo, né? É uma provocação e que eu acho que teve muito sucesso com a sua fala. Você falou muito bem, trouxe informações super relevantes, muito curiosas, muito, muito bom de ouvir. Então, queria te agradecer mais uma vez pela sua fala, pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a atenção que você trouxe, todo o seu respeito, carinho com a gente nos e-mails e todo o nosso processo ali de comunicação. Então, muito obrigada, e também a Lívia Piccolo que te indicou, assim, né? Que legal que foi isso. Então, muitíssimo obrigada, espero que a gente tenha outras oportunidades, né, para a gente conseguir conversar, quem sabe, né? Acho que com certeza haverão essas oportunidades. Então, obrigada. O maior elogio depois de uma exposição acadêmica, fiquei curiosa para saber mais, não foi o suficiente. Enfim, eu estou muito honrada, muito feliz de ter participado da semana de vocês. Parabéns mais uma vez pela escolha do tema, pela organização, por tudo. E obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, Vitória!